Seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura, e nesse vídeo eu vou falar de um assunto muito importante, onde eu vou abordar tudo sobre as agulhas de máquina de costura. Esse vídeo serve para você que é iniciante ou não, pois vai trazer muito conhecimento para você e também vai te ajudar a resolver problemas que pode acontecer aí na sua costura lá na máquina. Então eu espero muito poder ajudar com o vídeo. E não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho que está aqui embaixo para você não perder nenhuma novidade de vídeo, deixa o seu like se você gostar do vídeo e também acessa o blog da Pátria da Costura. Então é isso e vem comigo! Você sabia que existe uma agulha ideal para cada tipo de máquina? Quando eu falo tipo de máquina, são as máquinas domésticas, a reta industrial, a galoneira, a overlock e o restante das máquinas industriais. Então, para cada uma delas, existe uma agulha ideal. Não existe um uso universal de agulha, né? Qualquer agulha serve em qualquer máquina. Isso não existe, tá, gente? E também existe uma agulha ideal para cada tipo de tecido. Quando eu falo tipo de tecido, eu falo do tecido plano e do tecido malha. O tecido plano, que eu sempre falo dele para vocês aqui no canal, é aquele tecido que não estica, tá? Diferente do tecido malha, né, que ele é mais flexível, ele estica. Então, para se ter uma boa costura em cada um desses tecidos, também existe uma agulha ideal para poder se costurar neles. Uma coisa que muita gente não sabe é que muitas vezes que sua máquina dá problema, nem sempre o problema é na máquina, né? Ou melhor dizendo, quando a sua costura tem problema, nem sempre é causada pela máquina, mas sim pela agulha. Então, se você colocar a agulha de forma errada, ou se sua agulha estiver com a ponta quebrada, né? Se for uma agulha que não é adequada para aquela máquina, né? E também tem o detalhe que para cada máquina existe um jeito certo de colocar a agulha, tá? Então, se você não observar esses pontos e a sua costura tá dando problema, tá falhando o ponto, tá quebrando a linha, certamente o problema pode ser na agulha e não na máquina. E agora eu vou falar para vocês de alguns tipos de agulha. Eu vou começar com a agulha de ponta redonda. Esse tipo de agulha tem a ponta bastante afiada e o formato da ponta dela é como se fosse um cone de ponta cabeça. Então, é desse formatinho aqui, ó, esse tipo de agulha. E faz com que ela seja ideal para se costurar o tecido plano. Diferente da agulha de ponta bola, tá? Que já é uma agulha ideal para costurar tecido malha. Então, a ponta dela, ela também vai ser afiada, mas vai ser em forma de bola, tá? Que aí fica muito melhor para poder fazer a costura nesse tipo de tecido. E essa agulha, para reta industrial, ela tem o nome de cabo fino, tá? Então, quando você for comprar aí a sua agulha para reta industrial, você vai pedir uma agulha de cabo fino, tá? Se for para máquina doméstica, aí você vai pedir uma agulha de ponta bola, certo? Um outro tipo de agulha é a agulha de ponta dupla. Esse tipo de agulha só é possível usá-la na máquina doméstica, tá? E você pode encontrar tanto com a ponta bola, como também com a ponta redonda. É um tipo de agulha que em uma única passada na máquina vai ser possível fazer a costura dupla. Então é um tipo de agulha que traz um recurso a mais aí para nós lá na máquina doméstica, tá? E uma coisa também muito importante é sobre a numeração das agulhas, tá? Dentro dos tipos de agulhas também a gente tem a numeração de cada uma delas, tá? A numeração, ela consiste na espessura da agulha. Então, quanto mais fina a sua agulha for, menor vai ser a numeração dela. Ao contrário, se a espessura dela for mais grossa, tá? Então, o que eu aconselho você? Quando você for costurar um tecido mais grosso, um jeans, várias camadas, né? Você vai usar uma agulha de ponta redonda e você pode usar a numeração 14 ou 16, tá? Maior que 16 eu não aconselho, pois pode prejudicar aí a lançadeira da sua máquina, certo? E se você for costurar aí um tecido mais leve, um tecido de malha, né, você vai usar aí uma agulha de ponta bola ou de cabo fino, e eu aconselho você a utilizar a numeração 9 ou 11,
tá? Uma numeração bem menor aí para poder costurar esse tipo de tecido. E lá no começo do vídeo eu falei para vocês que para cada tipo de máquina há uma agulha ideal, certo? E como as agulhas elas são tão parecidas, né, fica difícil da gente saber, né, para qual máquina que ela vai servir. Mas para isso existe a referência das agulhas. Então eu vou deixar agora aqui no vídeo para vocês uma tabela, tá? Que eu vou falar para vocês mais sobre a referência das agulhas. Então lá no tipo de máquina, para a máquina reta industrial ou a máquina doméstica, a referência vai ser DP5 e DB1, tá? Para o tecido plano. Se for costurar num tecido malha, a referência vai ser DP5-SES e DB1-SES. Então esse SES, ele serve para quê? Para saber que aquela agulha serve para costurar a malha, tá? De acordo com aquele tipo de máquina, certo? Lá embaixo, um pouquinho mais embaixo, a gente tem a galoneira. E a galoneira, ela só costura malha, né? Então, a referência desse tipo de agulha vai ser a UY128, certo? Na overlock e na interlock, tá? Vai ser bem parecida com a reta industrial ou com a máquina doméstica, onde no tecido plano a referência vai ser DC-27 e no tecido malha vai ser a DC-27-SES, né? O SES por conta de ser uma agulha para costurar malha. Então olha o tanto de informação, de conhecimento que é importante a gente saber, né? E que tudo vai contribuir para você ter o melhor resultado possível aí na sua costura, certo? E para encerrar, eu já tinha falado lá no comecinho do vídeo, né, sobre a colocação da agulha, né? Então, para cada tipo de máquina também há uma colocação da agulha diferente. E aqui no canal eu já fiz 3 vídeos onde eu ensino a como colocar a agulha na máquina doméstica, na reta industrial e lá na overlock ou na interlock, tá? Então é importante você saber disso, porque, como eu falei, né, a má colocação da agulha pode fazer aí que a sua agulha quebre, voe aí na sua direção, né, pode te machucar, ou pode estragar a lançadeira da sua máquina, e sem contar, né, que vai comprometer aí com a sua costura. Então é isso, e lembre-se, observe sempre, antes de costurar lá na máquina, o tipo de tecido e o tipo de material que você vai costurar. E assim você vai saber escolher a melhor agulha para poder colocar lá na sua máquina, certo? Então, espero que tenha gostado, espero ter ajudado você com o vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!